Então a gente começou a falar ontem sobre atos administrativos. Na verdade, a gente entrou naquela parte do edital que está falando de direito administrativo. Eu sempre acho muito importante a gente ler primeiro tudo que está lá na Constituição, para depois vir para o direito administrativo. Primeiro porque o direito administrativo ele não tem fonte, não existe um livro que está dizendo direito administrativo, né? O que existe é a doutrina, o que existe é a jurisprudência, o que existe é costumes e o que existe é a Constituição, né? Aliás, essas são as fontes do direito administrativo, né? Fontes do direito administrativo. Wender, o que é uma fonte? Depende. O que é uma fonte de água, né? O que sai lá, né? Sai água, né? O que é a fonte do direito administrativo? É a legislação que incorpora o direito administrativo. É uma bagunça, né? Cada hora está num lugar diferente. Por exemplo, agora eu acabei de mandar para vocês a súmula 4473 do STF, que é uma jurisprudência, que é uma súmula, né, que trata sobre a autotutela da administração pública, a capacidade que a administração pública tem de rever seus próprios atos, anular quando ilegais ou vícios que o tornem ilegais e revogar quando eles, apesar de estarem dentro da lei, não têm mais o mérito administrativo, não tem mais conveniência e oportunidade de manter o ato administrativo, tá? Então, quais são as fontes do direito administrativo? A primeira coisa que vocês têm que lembrar é a nossa... vou mandar separado, ó. Primeira coisa que vocês têm que pensar é a nossa CF, tá? A nossa Constituição Federal de 88. Ela é uma fonte do direito administrativo. É lá que a gente vai tirar muito da base do direito administrativo, tá? Ela é uma fonte, os princípios, por exemplo. Artigo 37 da Constituição, ele fala de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios eu vou entender como sendo os princípios expressos da administração pública e eu vou levar isso para o direito administrativo, tá? A gente tem um princípio que é perceptível durante a leitura na Constituição, que são os princípios de indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público sobre o privado, que são as pedras de toque, né? São as duas bases em que vai se construir o direito administrativo. Ou seja, indisponibilidade do interesse público, o interesse público não está disponível, e a supremacia do interesse público sobre o privado. Todas as vezes que eu tiver frente a frente com o povo, com a administração pública, com a sociedade, o meu direito estiver chocando com a sociedade, vai se dar preferência pela administração pública. O direito deles vai ser superior ao meu. Tá? Então, sempre que eu tiver um interesse que vai de encontro com a administração pública, o meu vai ser mitigado e da administração pública vai ser elevado, porque a maioria ganha da minoria, não é isso? A maioria lá toma as decisões, vai valer pela minoria. Então, primeiro a gente tem a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Eu quero que vocês lembrem das leis. Eu quero que vocês lembrem da jurisprudência. Jurisprudência e súmulas, tá? Wender, qualquer uma? Claro que não, né? STF e STJ, tá? Súmulas do STF, STF e STJ, né? Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Beleza? Essas são as jurisprudências. E por último, Wender, tem mais alguma coisa? Tem, claro que tem. A gente vai ter, né? Constituição, lei, jurisprudência e os costumes, tá? Os costumes também serão uma fonte do direito administrativo, tá? Os costumes serão uma fonte do direito administrativo. Quer um exemplo? Quando a gente tem uma criança, né? A gente fura a orelha da criança, né? É muito comum, né? A mãe fazer essa prática para que no futuro ela use brincos, é visto como um local para colocar adorno, é bem visto para a sociedade. Mas se você parar bem para pensar, o que está acontecendo aqui é uma lesão corporal. A gente pode pensar em uma lesão corporal leve para moderada, não sei, mas a gente tem uma lesão corporal aí. A criança não pediu para furar, né? Vai ocasionar dor na criança, né? Pode inflamar esse negócio lá na frente, enfim, e os pais continuam fazendo isso. Por que se fazem isso? Cara, por causa desse cara aqui, ó. Costumes. É algo que já está enraizado na nossa cultura, tá? A gente já faz isso há muitos anos, tá? Sempre foi assim. O direito, ele se resguardou, né? Não veio falar sobre isso, e é um costume que vai se perpetuando, protaindo no tempo, né? É a mesma coisa com a circuncisão dos judeus, né? Os judeus ali, eles têm a criança quando nasce, eu acredito que seja quando nasce, eu não sei muito bem. Eles fazem o corte do prepúcio, né? Então todo judeu ele não tem o prepúcio, tá? Que é uma forma de fazer uma ligação com Deus, uma forma de ver uma ligação com Deus, enfim. Beleza? Então essas são as fontes do direito administrativo. Dito isso, a gente vai para atos administrativos, tá? Atos administrativos. O que a administração pública faz? Faz atos administrativos, tá? Ela faz atos administrativos.
Primeira pergunta. Todo ato da administração pública é considerado um ato administrativo? Tudo que a administração pública faz é considerado um ato administrativo? A resposta é que não. Nem tudo que a administração faz é considerado um ato administrativo, tá? Mas muito do que a administração pública faz é um ato administrativo. Por exemplo, eu bati o ponto e fui trabalhar. Aí eu levantei, fui lá, peguei uma xícara, peguei café, tomei café, conversei com os meninos e voltei para o meu trabalho. Esse ato de levantar, tomar café, voltar, isso é um ato administrativo? Claro que não, né? Isso é um ato pessoal do Ender, né? Isso aqui não está beneficiando em nada a sociedade, tá? É um ato, é o meu direito de ir lá tomar um café, tomar uma água, né? Conversar um pouco, para desestressar um tanto, né? Isso não é um ato administrativo, tá? Agora, a partir do momento que eu lanço um documento no sistema, a partir do momento que eu baixo um documento, que eu edito uma planilha, a partir do momento que eu organizo relatórios, né, que eu faço regulações, a partir do momento que eu atendo ordens expressas do meu superior imediato, eu estou fazendo atos administrativos, tá? Atos administrativos. Eu estou sendo a administração pública. Outra pergunta para pensar bem, tá? O ato administrativo, ele tem que ser escrito ou falado? Errado, tá? O ato administrativo, ele não precisa ser escrito, ele não precisa ser falado. Se ele for entendido, ele já é considerado um ato administrativo, tá? Quer um exemplo? Você está com seu veículo ali na Presidente Vargas, deu a volta no Cristo, tá voltando ali na Presidente Vargas. Aí lá na frente você vê a viatura da AMT, que é a Agência Municipal de Trânsito, com cones na pista, o pessoal com faixa refletiva, caracterizado, uniformizado como agente da MT, com aquela roupa amarela deles lá para chamar bastante atenção. E o sujeito olha para mim e começa a fazer sinal para que eu encoste o veículo, que ele vai me fiscalizar, né? Ele está fazendo um sinal para mim para encostar o veículo, porque ele vai fiscalizar, provavelmente a habilitação, situação do carro, né? A possibilidade de trânsito do carro, se ele tem condições de trânsito, se ele pode estar andando, se tem todos os meios de segurança ali, tá? E eu vou ser fiscalizado. Mas notem, eles não falaram nada para mim. Eles não me deram nada por escrito, tá? Ele simplesmente fez um gesto para que eu encostasse. Esse gesto é um ato administrativo. Esse gesto que é feito para mim é considerado um ato administrativo. É a administração pública pedindo para que eu encoste, porque eles vão me fiscalizar, tá? E a negação desse ato administrativo, ele pode ter consequências, tá? Vão atrás de mim, vão tentar me pegar, enfim, ó, vai depender de situação a situação. Mas o ato administrativo, ele não precisa ser escrito nem ser verbalizado. O ato administrativo, ele pode ser feito por um gesto, tá? Uma outra situação. Estou dirigindo meu veículo na rodovia. Aí eu vejo uma placa, está escrito lá 50 km por hora. Essa placa é um ato administrativo? A resposta é sim. É a administração pública limitando a velocidade que eu posso andar ali. Então aquela placa, enquanto ela estiver ali, né, é um ato administrativo. É uma decisão da administração pública que vai se protraindo no tempo, vai permanecendo no tempo, tá? Isso é um ato administrativo. Só um joguinho para não causar dúvida, olha só que interessante. O agente de trânsito, o GCM, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, qualquer polícia, ela nunca vai dar multa, tá? Ela não multa ninguém. Não multa ninguém. Polícia não multa. Agente municipal de trânsito não multa, tá? A GR, que é a agência de regulação, né, que controla as rodovias, ela não multa ninguém. Ninguém multa, tá? Quem multa é a administração pública. Vai, Wender, mas lá é o agente que está escrevendo o papel. Sim, o agente está te autuando. O agente está dando fé pública de que você estacionou numa vaga que era proibida. O agente está dizendo para a administração pública, com a sua ciência, de que você estacionou num local onde não deveria, que era um local para idoso, que era um local para uma vaga para autista, por exemplo, tá? Que você ultrapassou um sinal vermelho, que você fez uma ultrapassagem em faixa contínua, tá? Então, a administração pública é ela que vai te multar. O que está acontecendo é que o agente de trânsito ele está te autuando. É por isso que quando vai essa autuação para lá, a administração pública te avisa, ó, você está em condições de tomar aí uma multa. E você vai recorrer ao GARI,
tá? Chama GARI, que é um setor lá que tem do Estado, eu sei que lá do Estado, né? Que você vai recorrer dessa multa e vai tentar provar que aquilo não está correto, que aquela aferição foi incorreta, foi imprecisa ou foi de má fé, que é meio complicado você conseguir provar. Mas se você conseguir, você não responde à multa. Agente de trânsito não multa. Quem multa é a administração pública. Ele só vai autuar. Aquelas máquinas de medir velocidade que a polícia utiliza, aquilo não é multa. Ele está autuando você. Ele está provando que você está na velocidade que não deveria estar. Está além da velocidade que você deveria estar. Tá? Quem vai multar é a administração pública. Show de bola? Dito isso, o que a gente tem? Vamos olhar para a vida, né? Eu vou buscar essa porcaria aqui, tá? Eu abri um negócio aqui e aí a gente vai brigar com ela, que são as questions. Vamos ver questions. Vamos ver como é que esse negócio vem pra gente. Então aqui a gente tem mesa de estudos. Pirou, bateu, abriu. Então aí a gente tem, né? Deixa eu só ver se eu consigo fechar isso aqui. Não fechou, vai ficar aberto então. Aí a gente tem as questões. 5.040 questões a gente consegue. Direito administrativo, conceito e classificação dos atos administrativos, tá? Atributos do ato administrativo, presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade, tá? Os atributos do ato administrativo, tá? Os atributos é aquilo que o ato administrativo ele precisa ter para ele ser válido, tá? O primeiro é a presunção de legitimidade, tá? Todo ato administrativo, ele nasce produzindo efeitos, tá? Todo ato administrativo, ele nasce produzindo efeitos porque se imagina que a pessoa que presenciou o ato, que executou o ato, ela estava munida de boa fé, tá? Uma fé pública que a gente diz, que é o agente público, tá? Esse agente que é lhe dado poderes para que ele faça essa avaliação. Então, os atributos administrativos é tudo aquilo que o ato tem que ter, tá? Os atributos que o ato tem que ter. O primeiro é a presunção de legitimidade. Ela não é absoluta, tá? Ela nasce produzindo efeitos, mas se for provado que o agente estava incorreto na sua autuação, ele pode ser processado inclusive, tá? Imperatividade, né? A palavra imperatividade vem de imperador, não é isso? É o poder extroverso, tá? Poder extroverso. Imperatividade está dizendo para você que não tem que aceitar muito não, tá? Tem que cumprir. Você pode questionar o ato de outras formas na lei, mas no momento você tem que cumprir aquilo que foi determinado, tá? O ato administrativo, ele tem que ser respeitado, tá? Volta naquilo que a gente falou, de supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público, tá? Aí a gente tem dos atributos, a gente tem a autoexecutoriedade, tá? O ato é autoexequível, tá? A autoexecutoriedade. Então vamos lá. Eu chego pro sujeito, peguei o sujeito com a droga. Aí eu coloco a mão, eu saco a arma e digo: ó, você está carregando, tá trazendo consigo, tendo em depósito, fazendo uso, você está transportando, você está cedendo, você está todos os verbos. Substância compatível com um ilícito penal. O senhor está preso. Vou levar o senhor para a delegacia para autuá-lo e provavelmente o senhor vai ficar em prisão preventiva. Aí ele fala assim: aqui para você eu quero ver você me pegar. E começa a correr. Agora olha só. Eu preciso ir lá no Poder Judiciário, pegar um papel, a assinatura, a autorização do juiz para voltar, para correr atrás do cara para prender? De jeito nenhum, né? Ele está em flagrante. Eu vou correr atrás dele, vou pegar e vou forçar ele aí à prisão, né? Eu vou executar essa prisão, no caso, tá? Não se aplica a todas as condições da autoexecutoriedade, tá? Principalmente quando a gente estiver falando de dívida, tá? Imagina que seja o agente da vigilância sanitária, ele vai multar determinado supermercado. Aí o supermercado fala: não vou pagar vocês, estou nem aí para vocês. Aí eu vou pegar o cara, virar de cabeça para baixo e tirar o dinheiro da carteira? Claro que não, né? Claro que não. Vai lá para o juízo de causa civil, né? De execução de dívida, ele que vai resolver isso daí depois. Vai penhorar bem, vai fazer uma desgrama na vida do cara. Mas eu não vou executar, tá? Então a autoexecutoriedade, ela não é para todos os atos administrativos. Tem muitos atos administrativos que a gente não vai ter a autoexecutoriedade, tá? E por último, mas não menos importante, aliás, talvez o mais importante, é a tipicidade, tá? Você só pode fazer, coleguinha, o que está na lei. Você não pode inovar no ornamento jurídico, tá?
Tá na lei? Você pode fazer. Não tá na lei? Você não pode fazer. Lembre-se que você está representando a administração pública, tá? Se fosse você na sua vida particular, é o inverso. Você pode fazer tudo que a lei não proíba. Agora, quando você estiver representando a administração pública, você só pode fazer aquilo que está na lei. Beleza, beleza, tranquilo, sem medo, sem baque. Aí a gente tem as espécies de ato administrativo, tá? As espécies de ato administrativo, eu não sei se eu lembro todos, né? Espécies de ato administrativo. É bem facinho também, não é difícil não. Quando cai, ele só pergunta, pega um determinado ato lá e pergunta se ele é ou não é. As espécies de ato administrativo, a gente tem os atos enunciativos. Os atos enunciativos são aqueles atos que a administração pública vai provar aquilo que você está falando. Ela vai ser a sua testemunha em uma determinada situação. Então, quais são as espécies de ato administrativo? A gente tem os enunciativos, tá? Que é a certidão de nascimento, por exemplo, certidão de casamento, por exemplo, certidão negativa de antecedentes criminais, por exemplo, tá? Apostila, parecer e atestado, tá? Esses são os atos enunciativos. A gente tem os atos negociais, tá? Os atos negociais é aquilo que você e a administração pública vai ficar tentando negociar para chegar num termo, no termo comum para os dois, né? No algoritmo do comum, como é que é? Denominador comum, é isso. A gente vai tentar chegar num ponto que vai ter um denominador comum para os dois. Vai ser bom para todo mundo. Isso é um ato negocial, tá? Dos atos negociais, a gente tem a permissão, a gente tem a autorização, a gente tem a nomeação, exoneração a pedido, licença e admissão. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Nomeação. Vamos imaginar que eu passei no concurso público da Polícia Federal, que Deus nos ouça, né? Um dia a gente chega lá. Aí, na hora que eu passei no concurso, eu vou ser nomeado. Aí eu vou chegar lá no dia, né, para entregar os documentos, aí ele vai sentar comigo e vai falar assim: então, Wender, aqui não pode chegar bêbado para trabalhar, tem que ter postura, respeitar o código de ética, tem que respeitar o coleguinha, não pode xingar ninguém, tá? E aqui você tem horário para chegar e você tem horário para sair, tá? Isso é uma negociação. Para pensar que é uma negociação. Se você vai ler tudo que está na ficha e se você tiver de acordo em cumprir aquilo, se subordinar aquilo, você vai assinar a sua nomeação, tá? Aí você vai ter a sua posse, tá? Você está empossado do seu concurso público, tá? Ah, Wender, e eu não concordei. Aí eles vão falar, então vai com Deus, tá? Deus te abençoe na sua caminhada aí, você está fora do concurso, tá? Na nomeação, a gente pode pensar nisso também. A gente tem, por exemplo, as circulares, né? A gente tem os atos ordinatórios, tá? A gente tem também os atos ordinatórios, que são circulares, avisos, instruções, ordens, serviços, portarias, ofícios e despachos. Ordinatório é dentro da hierarquia da administração pública. É um chefe mandando em você, falando o que é, como é que as coisas vão funcionar, tá? Circular é um documento que vai circular em todas as redes, dentro do mesmo grupo, né? Aviso, ó, sexta-feira a gente não vai trabalhar, porque é festa junina, vai ter a comemoração. Instruções, ó, esse equipamento aqui tem que deixar 20 minutos desligado, tá? Quando ele estiver deixa eu pensar, no stand-by, ele vai ficar lá 20 minutos parado se ele estiver no stand-by, tá? Tudo isso são atos ordinatórios. E por último, mas não menos importante, a gente tem os atos normativos, tá? Os atos normativos se tratam de atos que vão criar uma série de punição para quem fizer feiura dentro da administração pública, tá? Vai fazer punição. A gente tem regimento, a gente tem decreto, a gente tem instrução normativa, a gente tem resoluções, a gente tem deliberações. Nossa, Wender, mas como você é inteligente, como é que você sabe tudo isso, né? Eu aposto que você colocou aquele chip lá da Neurolink lá, daquele cara lá da África do Sul, como é que é o nome dele, meu Deus? Do Elon Musk, né? Você colocou um chip desse na cabeça, não colocou? Claro que não, gente. Tem uma mnemônica aqui, ó, que ela vai te ajudar a lembrar sobre as espécies de ato administrativo, tá? Tem uma mnemônica aí, já tá no grupo, que vai te ajudar a lembrar as espécies de atos administrativos, tá? Espécies de ato administrativo. Capa, panela, caio-pode, rede em rede, tá? Não tem dor de cabeça. Aí a gente avança para extinção dos
atos administrativos, tá? Extinção dos atos administrativos. Então vamos lá. Extinção. Galera, de cara, de saída, eu posso falar um monte para vocês, né? A gente já pode pensar, por exemplo, aqui, cadê? Deixa eu ver. Aqui, não, esse aqui também não é. Deixa eu ver se é esse. Ah, esse aqui. De cara, a gente já pode pensar na... Não tá aqui. Não, não é esses não, tá? Cadê? Não é esse? Não. Ah, esse aqui. Achei você. Aí. As formas de extinção do ato administrativo, tá? A primeira forma de extinção que eu quero falar com vocês é a anulação. Anulou o ato administrativo, né? Ele está com vício de ilegalidade, a gente já falou isso. Revogação, a gente já falou do mérito administrativo, né? Efeito ex nunc, né? Vai se avaliar o mérito administrativo, conveniência e oportunidade. A gente tem a cassação, esse é novo, tá? Cassação do ato administrativo, sendo a cassação do ato administrativo a perda do direito. Você tinha o direito de fazer aquilo, só que você fez errado e agora você não pode fazer mais, tá? Então, um dos exemplos é a habilitação, a Carteira Nacional de Habilitação, chamada CNH. Você tem o direito de dirigir, né? Você tem um direito, na verdade, né? Você alcançou o direito de dirigir veículo automotor, mas se você está dirigindo de forma perigosa, fazendo uso de substância alcoólica, colocando a sua vida em risco e a vida das outras pessoas em risco, você vai ter a sua CNH cassada, tá? A gente tem aí mandato para deputado, mandato para governador, né? A gente tem mandato de vereador que volta e meia os caras são cassados porque fizeram loucuras aí em dado momento, tá? A gente tem a caducidade, a gente fala que caducou, né? Caducou. O que é caducar? Caducar é ficar velho, né? Quando a gente já está bem velhinho, a gente fala que está caducando, né? A cabeça não está funcionando muito bem, né? A caducidade é que envelheceu, tá? Envelheceu. Ele não está mais dentro da sua... ele passou do período de utilização. Já não funciona mais, já não serve mais, tá? E a gente tem a contraposição, é quando surge... a contraposição é quando surge uma norma oposta, né? Então fala assim, ó, é proibido pescar peixe durante a piracema. Aí passa a piracema, agora pode pescar peixe, né? Contraposição, tá? Então esse é. A gente tem a renúncia, que é quando o beneficiário não quer, ele abre mão daquele direito, tá? É considerado renúncia. Tem a extinção natural, que é o cumprimento dos efeitos a qual o ato foi proposto, tá? Extinguiu. Por exemplo, o Ender tem direito de tirar férias. O Ender foi lá e tirou férias. Voltou para o trabalho e tá de volta no serviço. Pronto, aquele direito ele teve uma extinção natural. Acabou, né? Ele foi lá, tirou, voltou, acabou, tudo certo, tá? E a extinção subjetiva, tá? O sujeito ou beneficiário do ato administrativo deixa de existir, né? Morre o cara, né? Aí a gente tem a extinção subjetiva. E por último, a extinção objetiva, que é o desaparecimento do objeto do ato, tá? Que é a extinção objetiva. Vou printar, vou mandar para vocês de novo, tá? Então, esses são as extinções de atos administrativos. Muito bom para ler, muito bom para avaliar, não é difícil, qualquer um faz, tá? Qualquer um faz, né? Tá de sacanagem? Até eu já passei em concurso, vocês não vão passar? Vão passar sim, tá? Muito mais esperto do que eu. Então tá indo aí as formas de extinção de ato administrativo. Bem legal essa matéria, não é difícil não. E deixa eu puxar aqui, aí puxa para cá, aí puxa para ali, pronto. Então a gente tem as formas de extinção. Então a gente tem os requisitos do ato administrativo. Os requisitos do ato administrativo é tudo aquilo que a gente espera que o ato... Opa, saiu aqui, vou voltar. Os requisitos dos atos administrativos é aquilo que a gente espera que o ato tenha, que ele precisa ter para ter validade. Quais são, Ender? Competência, finalidade, forma, motivo ou objeto, tá? Os requisitos dos atos administrativos é o tal do COFI... Peraí, que eu acho que eu ativei a legenda. Deixa eu desligar isso aqui. Boa. Então, ó, é o COFIFOMOB, tá? Então, esses são os requisitos. São os requisitos dos atos administrativos, tá? São os requisitos dos atos administrativos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? A competência é que o ato administrativo, para ser feito, tem que ser feito no lugar certo, com a pessoa certa. Tem que ter competência para executar aquele ato.
A finalidade é o povo, tá? Sempre a finalidade do ato administrativo vai ser a administração pública, vai ser o povo. A finalidade é o bom andamento da máquina pública. A finalidade é utilizar essas políticas públicas em prol da própria sociedade, tá? A forma é como o ato vai caminhar, né? Se vai ser oral, se vai ser por escrito, se vai ser por uma normativa, não sei como que esse ato vai chegar, é a forma, tá? E o motivo é o que ensejou o ato administrativo de causa, tá? É o que está ocasionando a perturbação. E o objeto é o ato em si, tá? É o ato em si. Vamos pegar um exemplo? O Wender chegou bêbado para trabalhar. Quem tem competência para resolver esse problema? Vai ser meu chefe imediato. Se ele não tiver condições de resolver, ele vai passar para o chefe dele, né? Então, vai bater em alguém que tem capacidade de resolver esse problema. Aí, ó, o Wender chegou bêbado. Foi passado para a competência. Qual que é a finalidade? A finalidade é evitar que isso volte a acontecer e que a administração pública seja prejudicada por conta dessa atitude minha. Tá? Então essa é a finalidade. Qual que é a forma? Aí tem que ver o que tem lá no estatuto do servidor público municipal, estadual, federal, depende o meu vínculo, e das normativas internas. Então, ó, chegar bêbado para trabalhar, vixe, isso daqui dá uma suspensão, tá? Suspensão de 5 a 15 dias, por exemplo, tá? Porque é uma coisa grave, é uma coisa que a gente não pode fingir que não aconteceu, é grave, né? E qual que é a forma? A forma vai ser por escrito, né? A gente pode até sentar depois para conversar com o Wender, para saber o que está acontecendo, por que isso aconteceu, para ver se tem agravante ou atenuante, né? Agravante vai piorando a situação dele. Atenuante a gente vai facilitar para ele, né? Vai diminuir a pena. Por exemplo, o cara está com depressão, o pai morreu, o cachorro morreu, acabou de se separar, tá tendo problemas lá de saúde, quer dizer, tá passando por um turbilhão de coisas, né? E aí a forma dele recorrer a isso foi a bebida. Isso pode atenuar a condição dele, né? Outros fatos externos, o cara ser bom de trabalho, nunca ter tido esse problema antes, o cara ser importante na repartição, sempre ser zeloso com o trabalho que tem, enfim, isso pode ser sempre uma atenuante, beleza? E o objeto é o objeto em si, tá? O ato administrativo em si, no caso, vai ser a suspensão, né, ou demissão a bem do serviço público, se assim entender a administração pública, tá? Beleza, show de bola, faça caramba, né? Existência, validade e eficácia administrativa, a gente vai ver resolvendo, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui? Vamos lá. Meirelles, 2018, classifica atos administrativos em 5 espécies. Entre essas espécies estão os atos normativos. Atos normativos. Quais desses são atos normativos, tá? Ó, decreto do prefeito municipal. Cara, decreto do prefeito municipal é um ato normativo? Cara, normativo não, tá? Decreto do prefeito municipal, sim, né? Decreto do prefeito municipal é um ato normativo, seria a primeira. Resolução das câmaras municipais, resolução também, né? Resolução também seria. Portaria interna da presidência da Câmara, portaria não, né? Portaria é lá do, vamos ver onde é que tem a portaria? Portaria é lá do ordinatório, então a 3 não é, 1 e 2 sim, a 3 não é. Regimento interno da Câmara Municipal, opa, regimento interno é também, tá? Então a gente está chamando, 3 com 4 deu 7, vamos ver esse daqui, regulamento também é? Regulamento não, né? Então deu 5, 7, 9, vai dar 12 a resposta correta, né? Vamos para a próxima. Segundo Ana Cláudia, 2021, são fundamentos do atributo administrativo, tá? Da presunção de legitimidade, exceto do atributo vamos lá, atributo administrativo presunção. Então, quais são os atributos? Os atributos é o tal da parte, tá? Eu não sei se eu falei com vocês, tá? Atributos a gente vai pensar na parte, que é presunção de legitimidade e veracidade das informações. Veracidade, a gente tem executoriedade também, né? A gente tem tipicidade, e por último a gente tem a imperatividade, né? Pensando no imperador. Então isso é a parte. Então qual que não confere com a parte de presunção de legitimidade? Cara, a gente vai direto, né? Letra D.
observância do procedimento prévio e informal de ato. Ué, se está informal, ele não atende o princípio que a gente está querendo de presunção de legitimidade, tá? Ele tem que ser formal, tem que ser formalizado, tá? Soberania do Estado não tem nada a ver com isso. Princípio de legalidade, não. Necessidade de maior celeridade é um atributo, mas não entra aqui. Submissão do ato de controle interno e interno, dificinho de entender, mas marcar, né? Letra D é a resposta correta, porque tem essa parte que fala de informal, tá? Letra D é a resposta correta. Fundatec 2024. Segundo Diógenes Gasparini, quanto ao grau de liberdade, os atos administrativos podem ser classificados em... Cara, liberdade é aquilo que você tem para executar esse ato. Que forma que você pode executar esse ato, né? Até onde você pode ir com esse ato. A gente tem duas formas, tá? A gente tem um ato vinculado e a gente tem um ato discricionário. Ato vinculado eu tenho que fazer exatamente como veio, como está na lei, como ele é editado, tá? Isso é um ato vinculado. Eu tenho que obedecer à regra, tá? E o discricionário eu tenho uma margem de escolha pequena, mas eu tenho uma margem de escolha. Por exemplo, acabei de abordar o sujeito dirigindo um veículo automotor e ele está sob efeito de substância análoga, a substância etílica. Eu estou diante de um flagrante. Quer queira, quer não, eu tenho que realizar a prisão. Tá? Porque ele assumiu o risco de matar várias pessoas dirigindo alcoolizado, né? Ele é um risco para a sociedade naquele momento. Eu tenho que fazer a prisão, eu tenho que fazer o flagrante perito. Ah, mas é meu amigo, Wender. E daí que é seu amigo? Ah, Wender, mas é seu pai. Opa, mais um motivo para você tirar ele da rua, porque ele está perigoso, né? Então, isso não tem escolha. Ato vinculado não tem escolha. E o discricionário? Você tem uma margem de escolha, pequena, mas ela tem uma margem de escolha, né? Aquele caso que eu peguei lá da suspensão, por exemplo, 5 a 15 dias. Eu estou dentro da margem de escolha, 5 a 15, levando sempre o critério do homem médio, tá? Como que a gente, na maioria das vezes, resolve isso daqui? Né? Qual que é a pena que a gente dá na maioria das vezes? É 5, é 10, é 15, é 12? Né? Só não pode passar de 15, nem pode ser inferior a 5, tá? Então, a gente está diante aqui, ó, vamos ver se a gente acha ela, a gente está aqui, ó, vinculado e discricionário. Vinculado e discricionário à margem de liberdade dos atos administrativos. Os atos administrativos ficam em espécies a partir de diferentes critérios. A placa de trânsito, olha só, a placa de trânsito, a gente falou sobre isso, hein? Fixada em via pública, indicando que é proibido estacionar no local, revela um ato administrativo. Sim, revela mesmo, tá? Que quanto ao destinatário morreu, agora a gente já sabe o que é. É identificado como geral, destinatário a todo mundo, tá? Não é para fulano, não é para ciclano, né? Quando a gente tem uma placa de trânsito e a gente coloca lá 50 km por hora, ela vale para todo mundo, né? Ela pode valer para todo mundo. Ela é importantíssima, essa placa, tá? Ela vale para todo mundo. Tava fácil, hein? Essa tava fácil, tava tranquilo. A placa de trânsito realmente é uma e quando ela está ali em determinado local, ela vale para todos que passarem na via. Vamos olhar para a próxima. Quanto ao grau de liberdade de administração em sua prática, atos administrativos podem ser simples, discricionários, vinculados e complexos. Quanto ao grau de liberdade de administração, ele repetiu aquela questão lá de cima, que também falava de liberdade. E lá a gente já tinha chegado à conclusão que era vinculado e discricionário. Né? A gente já tinha batido nessa tecla que era vinculado e discricionário. A resposta 2 e 3, provavelmente a resposta correta. Que são os atos discricionários e os atos vinculados. Pode até falar, né? Atos simples, atos administrativos simples, é ato do dia a dia, que não precisa de ninguém, né? Qualquer repartição pode fazer um ato simples, né? Assinar um documento, enviar um e-mail, é um ato simples, tá? Ato complexo precisa de 2 ou mais órgãos para finalizar esse ato, tá? Ato administrativo complexo, ele precisa de 2 ou mais órgãos para fazer um ato, né? Para se juntar para fazer um ato, no mesmo momento, tá? Talvez essa é a maior diferença, no mesmo momento. Então, eu junto o Ministério da Educação e o Ministério da Segurança Pública no mesmo momento para fazer um documento para tentar acabar com o uso de drogas nas proximidades de uma escola, por exemplo, tá? Isso é um ato complexo, 2 ou mais órgãos trabalhando junto para fazer um ato administrativo. E tem o composto, que são vários órgãos tomando atos em diferentes momentos, mas no mesmo ato, tá? Então, por exemplo, o presidente da República indica para o Supremo Tribunal Federal lá o sujeito que vai ser o ministro do STF. É um ato composto, né? Um indica para o outro.
Vamos ver a próxima. Sobre os atos administrativos, a alternativa incorreta. Agora ele quer incorreta. Uma ordem de serviço é exemplo de um ato cuja espécie é ordinatória. Não, ordem de serviço não, né? O ato nulo é aquele que nasce com vício insanável. Pode ser. Vamos ver se tem outra melhor. Ato composto ocorre quando há um único ato que decorre de duas ou mais manifestações de vontade autônomas provenientes de órgãos diversos. O problema aqui é o único ato, né? Se fosse um único ato, ele seria complexo, não composto, né? Eu acho que aqui que está o erro. Estou achando que essa aqui está errada, tá? Nos atos discricionários, apenas os elementos motivo e objeto são discricionários. Os demais são vinculados. Tá certinho, mas ele quer ele quer correto. Tá certinho, tá? Lá no FIFOMOB, que a gente tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto, todos os atos são vinculados. Os únicos que não são é o motivo e o objeto, tá? São atos discricionários, ou seja, existe uma certa margem de escolha, tá? Quanto à execuibilidade, os atos administrativos podem ser perfeitos, eficazes, pendentes e consumados. Quando a forma de execução pode ser perfeita, eficaz e pertinente. Caraca, eu estou em dúvida nessa, né? O ato nulo é aquele que nasce com vício insanável. O ato nulo é aquele que nasce com vício insanável. Será que é isso, hein? O ato nulo é aquele que nasce com vício insanável. Deixa eu pensar no ato nulo. Ele nasce com ilegalidade, né? Caraca, essa que eu tô... Ele quer a incorreta? Ah, não, ele quer a incorreta. Peraí, então é outra corrida. Então deve ser a letra A. Se ele quer incorreta, agora porque deve ser a letra A se ele quer incorreta. Porque as outras eu tô achando que tá tudo certinho. Vamos ver? Era a letra C. Caramba, essa eu errei, hein? Ato composto. Então é ato complexo. Deve ter confundido a forma. Ato complexo. Nossa, difícil isso daqui. Vamos para a próxima. Prefeitura de Sertãozinho. Assinale a alternativa que não representa um atributo do ato administrativo. Então, marque a alternativa que não representa um atributo, né? Quais são os atributos? Atributos é PAC, né? É a tal da PAC. Presunção de legitimidade e veracidade. Autoexecutoriedade, né? Tipicidade e imperatividade. É a tal da PAC. Sobrou discricionalidade, não é. Certo ou acerto? CESP e Sebrae 2024, tá? A principal diferença entre atos vinculados e atos discricionários é a inexistência de limites legais para atos discricionários, de jeito nenhum, né? Tem um limite ali, né? É 5 a 10, por exemplo, 5 a 20, por exemplo, não pode passar disso daí, tem um limite. Capacidade de revisão de atos vinculados por qualquer cidadão, independentemente do cargo que ocupe, né? Claro que não, né? Necessidade de aprovação judicial dos atos discricionários. Será? Caraca, o que ele está querendo, hein? Está querendo a correta, né? Será que é isso? Liberdade de escolha da administração na prática de atos discricionários. Vamos ver. Atos vinculados, atos discricionários, dá uma liberdade de escolha da administração na prática do atos. Aqui bateu. Aplicação de atos vinculados exclusivamente no Poder Judiciário. Errado, tá? Galera, atos vinculados podem ser feitos tanto no Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, tá? Ele pode ser feito em repartições, pode ser feito em autarquias, tá? Não precisa ser só no Poder Judiciário, não. Essa estava bem fácil de tirar. E aí a gente ficou necessidade de aprovação judicial para os atos discricionários. Cara, não. Se tem lá já a norma para só se tiver excesso ou vício de ilegalidade. Caso não, não tem que ser avaliado pelo Poder Judiciário, não, tá? Os atos eles podem ser feitos de saída pela própria administração. Provavelmente a letra 10 é a forma correta. Vamos ver se está correto. Resposta correta, letra D. Vamos para a próxima. Os atos administrativos são instrumentos essenciais para o funcionamento da administração pública, considerando que, por meio deles, ocorre a manifestação de vontade dos órgãos e agentes públicos visando a produção de efeitos jurídicos. A concessão de licença de maternidade a uma servidora gestante que preencheu os requisitos legais, morreu, acabou. É uma servidora gestante e ela preencheu todos os requisitos legais. É considerado um ato administrativo vinculado. Morreu. Se ela, olha só, muito boa essa questão. Se ela preencheu todos os requisitos do ato e se ela é gestante, não tem nem que falar.
é o direito dela, tá? Esse direito ele tem que ser reconhecido, tá? Acabou, morreu, é isso aí, tá? Se ela fez tudo que tinha que fazer, se ela cumpriu todas as etapas da ato, todos os motivos, não tem que questionar, é só fazer o ato administrativo, um ato vinculado à administração pública, tá? Direito alcançado. Qual é o atributo que permite que certos atos administrativos sejam deliberados e realizados diretamente pela administração, sem necessidade de intervenção judicial? É a auto-executoriedade, tá? A gente pode fazer ele de saída, tá? Então, por exemplo, a gente dá a voz de prisão para o sujeito. A gente pode dar a voz de prisão para o sujeito quando estiver em situação de flagrante delito. Eu não tenho que ir lá no Poder Judiciário, pegar uma assinatura, voltar, fazer a prisão. Nada disso, o cara já fugiu, o cara já está longe. Então, esses atos, alguns atos administrativos, eles podem ter o efeito da auto-executoriedade. Não tem que pedir para ninguém para fazer esse ato administrativo, tá? Não tem que pedir autorização para ninguém, é só fazer o ato, beleza? Considerando a gestão de projetos, o gerenciamento de processos de negócios e os atos administrativos, julgue o item a seguir. A descrição da circunstância ou da situação fática que justifique um ato é o motivo, ao passo que o objeto que se refere ao conteúdo do ato, por meio do qual a administração pode exercer seu poder. Eu não entendi. Deixa eu ver aqui, como é que está isso aqui. É uma prova de... Nova CAP administrativa. Considere a gestão de projetos. Gestão de projetos. Gerenciamento de processos negociais e atos administrativos. Uma prova que não é a nossa, né? Mas vamos lá. Descrição de circunstâncias ou da situação fática que justifica o ato é o motivo. Sim, é a fundamentação, certo? Ao passo que o objeto se refere ao conteúdo do ato. Sim, é o ato em si, por meio do qual a administração pode exercer seu poder. Parece correto, né? O objeto, ele é o próprio ato administrativo. E ele tem que ser fundamentado, para mim, parece correto. Meio torta essa conversa, mas acho que é. Vamos ver? Certinho, tá? Nossa, esquisito isso daqui, né? Mas ele falou de uma forma diferente, mas é isso, tá? A fundamentação, o ato tem que ser fundamentado, por isso que a gente tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto, né? O objeto, ele é o ato em si, tá? O objeto é o ato em si, era mais ou menos isso que eles estavam perguntando. Meio enroladão lá de falar, né? Meio rebuscada a linguagem, mas dá para sair dela. Vamos para a próxima? Acerca dos poderes administrativos, julgue o item que se segue. A despeito da alta executoriedade, o poder de polícia não é dotado de força coercitiva. Claro que não, né? Lascou se não for, né? Como é que a polícia vai se fazer respeitar sem um poder coercitivo, né? Que loucura, né? Não é mesmo, tá? O poder coercitivo existe e é da polícia, ele tem que ser adotado, tá? A alta executoriedade, inclusive, ela é utilizada como poder coercitivo, tá? A gente vai utilizar a auto-executoriedade quando a gente tiver situações de flagrante, que tem que ser executado o ato administrativo imediatamente, tá? Não tem que ir lá no Poder Judiciário pedir autorização, pode fazer, executar ele ali mesmo, tá? Dizer, o poder de polícia não é dotado de força coercitiva, ele falou uma loucura, né? Não sei por que não está finalizando a questão, mas vamos ver aqui se finaliza. Vamos ver se agora vai. Não tá indo, mas é a letra. Não, é certo, peraí. Tá errado, tá certo. Deixa eu ver se eu consigo fazer a questão. Vamos lá. Não tá finalizando. Vamos ver se vai agora. Ah, não tá finalizando. Será que travou o site? Enfim, mas a resposta é correta. A polícia ela tem poder coercitivo, por isso para executar a auto-executoriedade. Vamos ver se nessa vai. A auto-executoriedade é a possibilidade que tem a administração de, com os próprios meios, pôr em execução suas dimensões sem precisar recorrer ao Poder Judiciário. Certinho. Vamos ver se executa agora. Estava travando ali em cima. Ó, não finalizou. Gente, tá travando. Tá travando, mas vamos seguir. Mas é isso mesmo, tá? A auto-executoriedade é a possibilidade que a administração tem de, com os meios próprios, pôr em execução suas decisões sem precisar recorrer previamente ao Poder Judiciário. É uma questão da nova CAP, administrador da banca Quadrix 2004. Vamos para a próxima. Elemento. Os elementos do ato administrativo são o sujeito, a forma,
o objeto, o motivo e a finalidade. O motivo relaciona-se. Então, sujeito ele trocou competência por sujeito. Era competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ele trocou competência por sujeito. Tá, mas vai. O motivo relaciona-se ao efeito jurídico imediato decorrente do ato, à exteriorização do ato, o pressuposto que autoriza a prática do ato, a legitimidade para a execução do ato e o efeito jurídico. Cara, o pressuposto que autoriza o ato, né? É o motivo, é o que gerou o ato administrativo, né? O motivo é o que está obrigando a administração pública a fazer. Então, o sujeito descumpriu uma medida. Então, isso é o motivo para que seja feito o ato administrativo, né? É uma situação fática que se... Número 15, questão da Sesgran-Hill, considerando os mecanismos de desfazimento dos atos administrativos, na opção correta, alternativa correta. Ocorre a extinção do ato administrativo por contraposição quando o ato perde seus efeitos jurídicos em razão de norma jurídica superveniente, ok, que impede a permanência da situação anteriormente consentida. Para mim, correu. Não vou nem nas outras. Eu posso errar, mas eu acho que essa está correta. Vamos ver se está correta? Vamos ver se eu errei? Eu errei! Nossa, eu errei! Sério que eu errei? Vamos ver as outras. Anulação, que ocorre quando o ato administrativo está evado de vício insanável, certo? Produz efeito ex tunc, certo? Portanto, para atingir o momento que tenha sido praticado o ato original, certo? Que figura, né? Vamos pegar uma pequena aqui só para encerrar essa questão. Aqui está uma pequena. A revogação e a anulação do ato administrativo são prerrogativas que não dependem da observância de legalidade ou procedimentos formais. O quê? Sério? Que não dependem de observância de legalidade ou procedimentos formais? Sendo frequentemente realizados de acordo com o entendimento pessoal do agente sobre o que seria mais conveniente para o contexto, sem necessidade de justificação ou posterior revisão. Não sei, hein? Se fosse só a revogação, estava certo, mas ele colocou a anulação, né? E a anulação não é bem assim, não. A anulação tem que ter justificação, ela tem que estar eivado de vício e ilegalidade. Isso tem que ser comprovado. Então, por ter a anulação junto, ficou errado. Se fosse só a revogação, acho que estaria certo. Só que eu não sei se está finalizando, vamos ver se finaliza. Então é isso, tá? Ele colocou só a revogação e a anulação logo em seguida. Se você ler rápido, você esquece da anulação. A revogação estaria correta. O que ficou errado é a anulação, tá? O que ficou errado é a anulação, não de legalidade. Ao contrário, né? Depende de legalidade para anular determinado ato, né? Fecha assim. Vamos terminar aqui. Acho que deu, né?